Consegui. Vamos ver se eu consigo aceitar. Olá! Oiê, Como vai? Tudo certo por aí? tudo. Show! A minha câmera tá estouradaça. Deixa eu entrar aqui de... Ah, foi. Tranquilo. Foi, deixa eu posicionar a câmera. Foi. Vamos E lá, aí, então? gente? E aí? Como vocês estão? Por aqui está tudo certo. Vai ser muito divertida essa live. A gente vai falar sobre feminismo, aborto, mas a gente vai focar mais em movimentos coletivistas. Também falaremos sobre doutrinação, sua época obscura como feminista. Então, Ai, vamos falar ai. sobre isso tudo. Então, eu já quero começar te perguntando como você começou com esse interesse na política. Como é que começou isso? Bom, pra quem não sabe, o pessoal que tá entrando, meu seguidor, alguns são seguidores do Carlinhos. Pra quem não sabe, eu já fui feminista. Então, eu me considerava feminista liberal na época, né? Eu falava que eu era a favor do capitalismo e a favor do movimento feminista. Ou seja, eu não entendia nem de feminismo, nem de capitalismo, né? Não entendia de nada. E quando eu comecei a ser confrontada pela minha mãe, porque a minha mãe sempre foi de direita, sempre foi contra o movimento coletivista, sempre... Não digo que ela seja antenada politicamente, mas ela sempre teve uma cabeça certa na direção correta das coisas. A minha mãe, ela se opôs completamente, a gente brigava toda semana, até que, quando entramos na quarentena, eu pensei, cara, não é possível, né? Agora que eu tenho tanto tempo livre, eu vou estudar para mostrar para ela que eu tô certa, porque eu sempre tive uma personalidade muito forte, né? Então eu achava de qualquer jeito que eu estava certíssima. Então eu falei, cara, eu vou estudar pra falar pra ela que eu tô certa e provar pra ela que, cara, a certa que sou eu. E aí eu parei pra estudar e eu lembro que a minha primeira pesquisa sobre feminismo no Google foi por que não ser feminista? Eu falei, cara, não entendo. O movimento feminista é uma coisa tão boa. Por que as pessoas não querem... Por que as pessoas dizem que não é legal ser feminista? Por que tem esse louco na presidência que fala que não pode? Né? Que história é essa? Por que as pessoas estão contra... Travou aqui. Por que as pessoas estão contra a igualdade para as mulheres, né? Isso é absurdo. E aí eu acabei caindo em documentários. Eu assisti um documentário chamado A Pílula Vermelha, do Red Pill, que é produzido inicialmente, né? Na verdade, é uma trajetória de uma feminista americana que foi entrevistar os líderes do movimento masculinista dos Estados Unidos, né? E, na verdade, masculinista não, é porque ela dá esse nome pejorativo no início do documentário, mas são apenas homens. Exatamente, são apenas homens que falam a verdade sobre o movimento feminista. E ela vai entrevistando eles ao longo de um ano, são as maiores representatividades antifeministas dos Estados Unidos, e ela se torna antifeminista no decorrer do episódio, né? Então, o documentário tem ali um pouquinho menos de 2 horas, e ao longo daquelas 2 horas, ela documenta vários encontros durante um ano, e ela se torna antifeminista. Eu assisti aquilo e falei, cara, quê? Né? Como assim? Homem morre mais? Tipo, não sei por que não entrava na minha cabeça. Como assim? Eu tô certa, tipo isso. Não, eu digo que, obviamente, né, estudar a história de movimento coletivista leva muito mais tempo. Mas as estatísticas me convenceram de ser antifeminista, de cara. E nesse mesmo dia, eu assisti outro compilado antifeminista, eu assisti vídeo da Ana Campagnolo. E, aliás, eu tenho uma lembrança até na minha cabeça. Hoje em dia eu conheço a Ana. Eu troco mensagem com ela de vez em quando, já encontrei ela pessoalmente, até foto com ela no meu feed. Mas eu lembro, quando eu era feminista, eu assisti uma palestra da Ana, não uma palestra, mas um discurso dela, né, na Alesc. E aí eu falava, nossa, que mulher alienada, louca. E, na verdade, hoje em dia, né, eu concordo em tudo que ela fala. Então, as estatísticas me convenceram a ser antifeminista. E foi daí que eu comecei a me interessar verdadeiramente por política, né? Porque eu sempre tive uma personalidade forte, sempre gostei da minha opinião, mas como qualquer outra feminista nesse app, né, eu dava minha opinião sem embasamento. Então, o interesse sempre existiu. A vontade de estudar surgiu a partir do momento que eu me vi sendo enganada pelo movimento feminista e eu percebi que eu estava errada em relação àquilo, sabe? Entendi. Então você não tinha argumento nenhum, você só falava lá e quando alguém te questionava, você não tinha argumentos? Não, eu tinha aquele... Na verdade, ninguém me questionava, né? Porque Por você quê? pensa, a menina de cabelo colorido da sala, porque, pra quem não Realmente. sabe, eu não tinha essa cara de Paty que eu tenho hoje, né? Eu não tinha essa cara de princesinha que eu tenho hoje. Eu tinha cabelo roxo, eu usava camisa vermelha, escrito Feminine Fierce. Que medo.
Pois é, femme fière, né? Que pra quem não sabe é um slogan feminista francês que significa mulher e forte, né? Porque as feministas elas gostam muito de autoafirmação. Então elas não Sim, gostam de demonstrar, né, que são fortes, elas gostam de exato. falar que são fortes. Isso é uma característica É. muito forte da esquerda. E eles gostam de falar que são bons, de falar que são empáticos, de falar que são fortes, que são inteligentes, mas na verdade não são nada daquilo, né? Não mostram ser, não provam. E eu usava aquela camisa, eu lembro que era a camisa que eu mais usava. Tipo, era o uniforme, né? Pra a escola na qual eu estudo, que inclusive o Carlinhos também estuda, né? A gente estuda no mesmo lugar. Aliás, isso é uma grande coincidência, né, gente? Pois Dois é. militantes de direita na mesma escola, do mesmo ciclo, enfim. Mas eu sou muito mais velha do que o Carlinhos. A Hum. escola na qual eu estudo não precisa de uniforme, então eu não uso uniforme. Mas na época, essa camisa feminista, com o slogan feminista, era o meu uniforme. Era Femme Fiesta a semana inteira. Era um inferno. Até meu professor de francês, ele brincava comigo, né? Eu falo francês, ele brincava. Oh, tu é Femme Fiesta, Giovanna? Eu falava, oui, monsieur, je suis femme fière, je suis feminista. Tá. E era muito, Entendi era só uma zoeira. explica português pra gente que não entende francês. Ah, sim, eu só falei que eu só falei Hum. que eu era feminista, que eu sou femme fière, que eu sou né, mulher forte e feminista, né? A menina de 13 anos, cabelo pintado, né? Que Femme mesmo. fière, ser feminista. Não, né? Só apenas burra e doutrinada mesmo. Realmente. Então, aí você falou, né? Ai, ninguém te questionava. A única pessoa que me questionava sobre isso era minha mãe. E foi ela justamente que me convenceu a estudar em relação a isso e ela me salvou das garras do feminismo. É totalmente mérito da minha mãe. Se não Ótimo. fosse minha mãe, eu não teria saído do feminismo. Agora, dentro de sala, só tinha os meus amigos, porque eu nunca fui uma pessoa antissocial, eu nunca fui aquela menina chata. Tipo assim, eu era chata, era militante de cabelo roxo do sal. Imagina. Mas eu não era insuportável, assim. Eu conseguia socializar com o pessoal, né? Não era aquela depressiva, de cabelo roxo e tal. Nada contra pessoas depressivas, só é o estereótipo mesmo. Então o pessoal não me questionava, só fazia piada, né? E além disso, na escola, quando você usava essa camisa aí do Femme Pièce, alguma coisa assim, Femme, vou te ensinar. Femme, tá, chega? que é mulher, femme, Ah, tá. femme e fierce. Fierce de força. Femme et fiers. Isso. Tá, consegui. Nem o professor reclamava disso? Não, meu professor não reclamava. Hoje em dia eu Hoje faço aula, pode eu voltei mais, a né? fazer aula com ele. Ah, você tá falando do professor de francês ou professor da escola? Do diretor, por exemplo, dos outros Não, professores. nenhum Ninguém. professor, nem diretor, ninguém reclamava, porque na verdade não é uma blusa que tem ali um símbolo do movimento É, feminista. É uma blusa que deixa subentendido a sua convicção política, né? Então, é muito diferente você usar um slogan super conhecido do movimento feminista, entende? sim. É diferente você usar uma camiseta da Femen. Exato. Pois é. E hoje em dia, qual é o seu objetivo nas suas redes sociais? Qual você considera ser o seu objetivo? Eu vejo muita gente me perguntando se eu quero entrar pra política, né? Porque eu tô aproximando aí da maioridade, e aí eu vejo muita gente me perguntando se eu quero entrar pra política, o que eu quero com tudo isso que eu faço. E, na verdade, eu não tenho essa intenção. Não de agora, né? Eu não tenho essencialmente essa vontade de entrar pra política agora. Eu foco mais em trabalhar meu lado intelectual, então alguns exemplos de cursos da qual eu estou considerando, né? Vou iniciar a faculdade ano que vem, são relações internacionais, economia e business, né? Business em terceiro plano, porque eu gosto muito da área de ciências sociais, né? Então, eu acabo querendo desenvolver mais o meu lado intelectual e assim continuar compartilhando da mesma maneira que eu faço hoje. Mas eu acredito que se eu quero seguir um caminho de comunicação, de análise política, que é algo que eu realmente gosto, eu creio muito também no poder da capacitação, né? De que a gente não pode ser despreparado para informar os outros. Então, se eu quero que a minha opinião, que a minha análise sobre a política seja de fato relevante e assertiva, eu devo embasar ela numa formação que eu tenho. Então, eu quero me formar, eu quero desenvolver meu lado intelectual para depois, talvez, quem sabe, uma analista política. Sim, seria interessante. Como é que você começou com essa ideia de falar sobre política no seu perfil do Instagram? Como é que começou isso? Então,
quando eu passei um período de tempo de mais ou menos uns 9, 10 meses só estudando política. Certo. Então, eu passei... Isso foi em 2020, início de 2020. E eu passei esse período de tempo apenas estudando política. Entendi. Depois, lá pra... Foi no último dia de outubro, se eu não me engano, eu publiquei meu primeiro vídeo no TikTok, né? Na outra plataforma. Ah, tá, sim. E aí eu comecei a produzir vídeos pro TikTok, eu vi que eu gostava muito de zoar esquerdista. Eu amava zoar esquerdista. Eu não sabia que eu gostava tanto de zoar esquerdista a ponto de fazer uma porrada de vídeo por semana só falando de esquerdista. Gente, eu amei. Amei zoar esquerdista. Super divertido. Eles se irritam super. Você extravasa, não fica estressada. É ótimo. E ainda mais quando você é cancelado. Aí é melhor ainda. E aí eu comecei a fazer e eu comecei a debater também por vídeo no TikTok. Sim. Cara, refutar esquerdista burro. Debater com esquerdista burro. Fazer piada de esquerdista burro é tudo que eu sempre quis pra minha vida. Super engraçado. Achei super legal. E aí meu perfil foi crescendo, 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 crescendo. E com isso, né? E com isso eu fui conhecendo o pessoal nesse meio. Fui fazendo lives e tal. Sim. E aí eu acabei sendo seguida por um amigo meu. Hoje em dia, na verdade, a gente nem mal se fala, mas na época a gente ficou bem amigos. Que foi o Davi Bonitese. E aí ele me seguiu no Instagram. E eu vi que tava lá na bio, conservador, não sei o quê. E eu segui de volta. E aí teve um dia que ele abriu uma live, ele e o Michael Sullivan, que hoje é um dos meus melhores amigos, inclusive é aniversário dele hoje. E aí eu entrei na live. Eles falaram, sobe aí, Gil, não sei o quê. Eu nem sabia que eles me conheciam, não sei, eu subi. E aí eu fiquei batendo papo com o pessoal por um tempo e eu não produzia conteúdo no Instagram. Eu acho que eu tinha, 2.000 seguidores, que eram, assim, da vida mesmo, sabe? E aí eu comecei a produzir conteúdo depois que eu passei ali dos 3.000 seguidores e tal. Comecei a produzir conteúdo. E foi muito rápido, porque eu comecei a fazer live, comecei a participar de live de debate. O pessoal gostou da minha dinâmica, porque eu sou direto ao ponto, gente. Eu não enrolo. Ótimo. Se é pra falar que a feminista é burra, eu vou falar, minha filha, você é burra, você não tá entendendo o que você tá falando. E eu sou direto ao ponto, porque eu acredito que tem gente que eu acho que assim, a política tem que ser simplificada. Sim. E aí, quem tem muita lábia, né, é a esquerda. A esquerda tem muita lábia. Então elas vão te falar, ai não, porque nós mulheres somos muito oprimidas. Somos muito oprimidas, nós sofremos muito pela opressão do patriarcado opressor. E aí elas vão ficar te falando um bando de termo bonito que você nunca ouviu, sororidade. É bonitinho. Não é bonitinho, mas aí quando sororidade, vai ver... patriarcado. E as pessoas não essencialmente sabem o que é isso. Então tem que explicar muito claramente o que é. Então, às vezes, quando eu tô debatendo com uma feminista, eu simplesmente olho pra ela e falo, tá bom, agora me fala, o que é o patriarcado? Fica em silêncio. Ela não sabe responder. Pois é. A maior parte delas não sabe responder em relação a isso. Se você para pra uma feminista que tá reclamando super, falando que as mulheres não têm sororidade e tal, e abre o direct dela comigo, ela tá me xingando no direct. Pois é. Então, as pessoas, eu acho que elas começaram a me seguir, começaram a me acompanhar e curtir meu conteúdo a partir do momento que elas viram que a minha dinâmica era bem simples. Eu sou simplória. Tem gente que reclama do meu vocabulário, porque eu falo de terminologia, porque eu estudo o que eu falo, né? Eu não tô aqui xingando todo mundo, eu não xingo ninguém. Eu só sou direto ao ponto, que eu sempre fui sincera. Sim. Mas eu estudo também. Então, é óbvio que eu vou dar conteúdo, mas eu dou conteúdo explicando a coisa. E eu sou meio nervosinha, né? Então fica divertido, eu acho. E as pessoas começaram a me seguir. E agora com você nas redes sociais, como é que você lida com essas críticas dessas feministas aí? Olha, sinceramente, eu acho que a última vez que eu liguei, essencialmente para uma crítica de feminista, foi uma thread que fizeram comigo no Twitter, no final de 2020, que eram de meninas do meu colégio antigo que me conheciam pessoalmente. A gente saía, eventualmente, para jantar entre as meninas e tal. E aí a gente se afastou e elas começaram a meter o pau em mim no Twitter. Um amigo meu mandou, foi me defender na thread, me mandou. E aí aquilo mexeu comigo, né? Eu fiquei meio chateada, mas foi a última vez que eu me deixei afetar por algo. E desde então, gente, toda semana tem uma que fala que vai me processar, toda semana tem uma, mas se você não pagar isso, eu vou te expor, eu vou te processar. Elas são muito desesperadas. É espetacular. E nada acontece. E eu tô ótima. E eu sigo ótima, sigo fazendo o que eu gosto e não me afeto. Pode me chamar de gorda, pode me chamar de feia, pode me chamar de tudo que vocês quiserem. Eu não ligo.
eu continuo fazendo o que eu gosto, porque é isso, eu acredito, e eu tenho isso muito forte dentro de mim. Então, eu acredito que quando você tem algo com uma base forte, é muito difícil algo te afetar, sabe? Eu levo uma frase muito em consideração. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Exato. É isso. Concordo. Se uma feminista que não sabe nada sobre o que ela tá falando vai me falar que eu sou burra porque eu sou antifeminista, sendo que eu já estudo isso vai fazer 3 anos que eu estudo isso. Gente, será que realmente é válido eu ligar para a opinião dela? Eu ligaria para a opinião da Ana Campagnolo se chegasse em mim e falasse, olha, você tá errada. Eu ligaria para a opinião da Cris Correia, ligaria para a Fran Pecós, mas não para uma feminista que me abordou no meu direct me pôr. Sim. E assim, agora, você já teve medo das opiniões dos outros depois que você começou a se posicionar, dos seus amigos? Você ficou com medo deles te criticarem depois que você começou a se posicionar no Instagram? Olha, eu vou ser sincera, hoje em dia eu só dou risada e mesmo os meus amigos que não concordam comigo dão risada junto. Ótimo! Perfeito isso. Ai, peraí, agora, vamos... hoje em dia... voltou. Eles simplesmente... desculpa, é que tinha travado. Eles dão risada junto. Agora continua. Mas vai. Continue aí. Foi. Eles dão risada junto e a gente se diverte, entende? Eu nunca tive uma negação tão grande, né? Eu sinto que muita gente tem medo dessa negação dos amigos, de perder muitos amigos. Eu perdi muitas amizades, mas amizades vão e vêm. Eu sou uma pessoa bem extrovertida, como vocês podem ver. Então, é difícil eu ficar muito sozinha por muito tempo, né? Tipo, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de conversar. Então, eu acredito que seja muito também da habilidade social da pessoa. Eu sempre falo, né? As pessoas me perguntam, mas você se impõe, você tem que se impor em relação aos seus amigos. Gente, eu acho que o meu trabalho na internet é separado da Giovana fora da internet, sabe? Não é que eu não tenha, eu não tenho os valores que eu falo que eu tenho aqui, eu tenho. Mas eu não vou chegar numa reunião de amigos, né? Que a gente chama de resenha, mas eu tô falando aqui na linguagem para as pessoas imaginarem. Não vou chegar numa resenha e falar, cara, agora vamos discutir o feminismo. Exatamente, não se deve fazer isso. Por exemplo, aconteceu uma situação no Ano Novo. Eu viajei com meus amigos para passar o Ano Novo em Búzios. E aí, logo após a queima de fogos, a gente estava caminhando e tinha um amigo de amigo, porque sempre brota, né? No grupo de amigos, sempre vai ter o amigo do amigo do amigo. E um desses conhecidos gritou assim, porque uma moça gritou na praia. Eu comecei a rir, inclusive a moça gritou: Bolsonaro 22 em 2022! E a moça gritou isso, meia-noite, graças a Deus, né? Amém, que se concretize. E aí, desculpa, já ia chamar o meliante de retardado. O menino que estava junto com a gente no grupo gritou: Lula livre! Cara, aí um amigo meu que tava comigo olhou assim pra minha cara e falou: Giovana, você ouviu? Eu falei: como não ouvir, né? Ele gritou no meu ouvido. Você acha que eu vou parar pra discutir Réveillon? Sentar com o cara, falar, me explique por que você é a favor do Lula. Me explique por que você é a favor de um corrupto. Gente, eu não vou fazer isso, entende? Então, eu acredito que seja muito do seu discernimento social, da forma que você vai ser ou não excluído daquele meio social, sabe? Se você é uma pessoa legal e tal, e obviamente as pessoas têm um preconceito em relação ao que eu faço no meu Instagram. Tanto é que quando eu chego numa festa, quando eu chego num lugar onde as pessoas não me conhecem, geralmente, que é fora do núcleo de trabalho, né? Porque eu chamo isso aqui do meu trabalho, né? Porque eu trabalho. Sim. Eu geralmente dou meu Instagram secundário, meu Instagram pessoal, pra pessoa já não criar um preconceito. Isso. E depois ela vai descobrir, cara. Depois ela vai descobrir, porque isso é fato. Ela pelo menos vai saber, essa mina, tudo bem, ela fala as coisas que eu não concordo, mas ela é gente boa, conheci ela aquele dia. Então, assim, eu acabo sabendo administrar isso bem, sabe? Eu não ligo pra o que as pessoas falam de mim. Já aconteceu de amiga minha me mandar mensagem falando: olha, não vai pra festa, porque tem gente que te odeia lá. Tá bom, tudo bem. Já aconteceu de eu chegar na festa, a pessoa chegar e me falar: cara, eu te odeio, mas essa gente boa. As pessoas não têm filtro, não têm noção. Não! E eu rio com a pessoa. Eu acredito que seja muito sobre levar as coisas na leveza, porque Sim. eu acredito que todo mundo tem o direito de discordar do que eu falo. Todo mundo tem o direito de discordar do que eu falo.
mas elas também têm também o direito de mudar de opinião. E eu acredito que se eu quero viver uma vida feliz e aceita, né? Obviamente não vou ser aceita por todo mundo, mas viver uma vida feliz, ter uma vida social normal, eu devo também saber lidar e administrar isso, porque foi uma decisão que eu fiz fazer o que eu faço na internet. Então, que eu também lide com a opinião das pessoas em relação a isso, sabe? Entendi. Agora, eu gostaria de passar mais pro fogo no parquinho. Agora a gente vai começar com a polêmica, feminismo, vai começar com tudo. Vamos lá. Então, eu gostaria de primeiro de perguntar o que são movimentos coletivistas? Ok, movimentos coletivistas são movimentos políticos que se organizam em torno de uma pauta. Então, geralmente, os movimentos coletivistas, eles têm todos um problema específico para cada um. Vou dar um exemplo. O movimento Black Lives Matter leva a pauta do racismo. Então, Sim. o problema, em tese, é o racismo. O movimento feminista leva a pauta da opressão patriarcal. Então, a pauta é a emancipação das mulheres, é a igualdade de direitos. Sim. O movimento LGBT leva como pauta principal a LGBTfobia, né, a homofobia. Então, todos esses movimentos que são movimentos políticos que se organizam em torno de uma pauta com uma ideia central e tese desenvolvida. Então, você tem teóricos para cada movimento, são caracterizados como movimentos coletivistas. Por quê? Porque todo adepto àquele movimento, ele geralmente vai ter um ponto de vista central a seguir. Então, se você é feminista, você acredita em 3 pontos principais, eu sempre digo. Você acredita que mulheres são oprimidas, logo, homens são opressores e privilegiados, e que deve-se haver uma revolução para que isso mude. São os pontos centrais daquilo que você deve acreditar como feminista. E isso é um padrão entre todas elas, ou seja, elas têm um pensamento coletivizado. Então, Sim. se anula o pensamento individualizado, se anula o individualismo e se repõe pelo coletivismo, pelo pensamento centrado, difundido entre um grupo. Isso é um movimento coletivista, por isso, coletivo. Sim, e as feministas de hoje em dia, elas também não, elas são só papagaios, elas não nem sabem o que falam hoje em dia. Mas sempre foram. Marionete, sempre foram, né? Nenhuma sai Eu sinto que do feminismo. as pessoas têm uma mania de falar, ai, mas o feminismo do passado era bom. O feminismo nunca foi bom. No início, você tinha Pancras, por exemplo, que expulsou a própria filha do movimento. Sim, pois é. Sufragista. As mulheres, elas não tinham uma boa causa. O movimento sufragista, quando surgiu, era um movimento de mulheres burguesas, liberais, de cunho francês, tá? Não estou falando de liberalismo clássico. Não, entendi. Que a gente chama até de liberalismo social, né? Então, liberais ali do cunho francês. Então, era um movimento liberal, burguês, da aristocracia, procurando voto para as mulheres burguesas, porque quem tem grana quer ter poder, até as mulheres. Mas elas cometiam atrocidades. Existem relatos e evidências de depredação a patrimônio público na Inglaterra por conta do movimento sufragista e tal. Então, o movimento sufragista, o movimento feminista do passado, não era bom. Nunca foi bom. O feminismo nunca foi bom. E é isso que as pessoas não colocam na cabeça. Ai, mas as feministas do passado... As feministas do passado eram como Simone de Beauvoir, que era pedófila. As feministas do passado eram como Margaret Sanger, que era supremacista branca ligada à Alemanha nazista. Então, não é como se o feminismo do passado fosse pior ou melhor do que esse. Sempre foi um movimento coletivista, sempre tiveram mulheres alienadas, só que hoje em dia é mais bonitinha. A capa que ele usa é mais bonitinha. Que a gente deixou ele ser difundido culturalmente, pela hegemonia cultural. Sim, entendi. E agora que você falou de Simone de Beauvoir, eu gostaria de te perguntar, quem é Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, ela foi uma das teóricas feministas mais importantes de todos os tempos. Ela é a mãe do feminismo moderno. Ah, Giovana, mas ela fundou o feminismo? Não. Simone de Beauvoir, ela é a mãe do feminismo que a gente conhece hoje. Então, o feminismo que a gente conhece hoje, ele propõe ideias como a emancipação da mulher, a ideia de que mulheres são socialmente formadas, de que existem construções sociais. E Simone de Beauvoir, ela pregava isso por meio de sua teoria. Simone de Beauvoir, ela foi a teórica definitivamente mais importante da segunda onda do movimento feminista, ou seja, do século passado. Ela era francesa e ela também explorava de suas alunas
sexualmente. Ela foi proibida de dar aulas. Se não me engano, ela se forma em 1931 pela Universidade Marcellus como professora de filosofia. E ela é proibida 11 anos depois de dar aulas definitivamente por aliciar uma de suas alunas. Né? Essa denúncia foi feita pela família, pela mãe da vítima. E ela é simplesmente proibida, né, na França de dar aulas oficialmente. E daí ela desenvolve ainda mais seu lado político. Ela se aliou à Frente de Emancipação de Pedófilos na França. E ela também desenvolveu, obviamente, muito da teoria feminista que a gente conhece hoje. Além de tecer aí elogios a ditadores sanguinários, como Mao Tse-tung, Che Guevara, enfim. Entendi. E agora, o que seria esse tal do patriarcado que as feministas tanto falam? O que seria isso? Que elas tanto reclamam? Então, o que as feministas falam é que o patriarcado ele é opressor. Mas se você perguntar para ela o que é o patriarcado, ela não vai saber responder. O que acontece? Eu também vejo um erro muito grande da direita de tentar responder isso falando: não, a sociedade não é patriarcal. Não, para e pensa. A sociedade é sim patriarcal. Só que a gente tem que desconstruir essa ideia de que isso é uma coisa ruim. Sim. Todas as comunidades que tentaram empregar o matriarcado falharam miseravelmente. Por quê? Porque é uma característica masculina de tomar a liderança. Eu tô falando isso como mulher. E eu não tô falando isso como alienada. É uma característica masculina de tomar a liderança política, a bélica, a liderança mesmo de grupos sociais, cultural. É uma característica masculina. E ao longo dos tempos, as sociedades se desenvolveram entre famílias. E quem é o chefe da família, culturalmente, religiosamente e por estrutura mesmo, são homens. Então é óbvio, inclusive pela cultura judaico-cristã que formou o Ocidente, que nós teríamos uma sociedade patriarcal. Mas todo o êxito cultural que nós temos como sociedade hoje é devido ao patriarcado. Então, o que é patriarcado? O patriarcado é uma estrutura social na qual o líder é o homem, é o pai. Sim. Um minuto. Entendi. As perguntas. Pode falar. Voltando. Maravilha. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta baseada em um destaque seu que eu tinha visto de um exposed de uma feminista que você tinha exposto algumas mensagens dela que foram enviadas a uma antifeminista. Essa feminista havia dito que aquela antifeminista que estava discordando dela deveria, na verdade, mereceu ser abusada, certo? Então, agora, baseado nesse comentário dessa feminista feito a essa antifeminista, nesse direct que você expôs, isso, claro, com uma das autorizações da vítima, no caso, baseado nisso. A maior parte das feministas respeita as mulheres antifeministas? Não. Não. Por quê? Por que elas são Por assim? quê? As feministas, elas falam muito sobre defenderem mulheres, sobre lutar pelas mulheres, mas na realidade elas lutam pelas feministas. Feministas lutam por feministas. O feminismo é um movimento pró-feministas. Então, caso você seja uma mulher que se oponha, você é pior do que um homem na visão delas. Porque o quão ruim para um movimento é ver a sociedade observar uma mulher que se opõe a ele. Poxa, em outras palavras, tá? Nossa, se o feminismo é tão bom, por que tem esse tanto de mulher se organizando pra ir contra ele, cara? O feminismo não é tão bom para as mulheres? Essas meninas devem estar vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. E isso gera uma mudança cultural. Tanto é que o movimento antifeminista, na verdade, é uma resposta social, né? Não é nem um movimento, porque a gente não tem tese. A gente não tem teoria antifeminista. A gente tem uma resposta. Isso aqui é uma resposta. O antifeminismo, ele é, na verdade, uma resposta a todas as mentiras pregadas pelas feministas desde o final do século XIX. Então, as feministas, elas odeiam antifeministas porque nós somos uma péssima propaganda para o movimento feminista. As feministas têm medo das antifeministas, que elas têm medo da verdade ser revelada. E a nossa própria existência, a nossa expressão
política demonstra o quão hipócrita, o quão errado e o quão contraditório o movimento feminista é. Porque é muito fácil uma feminista ir no Instagram e repostar um post falando que mulheres devem ser respeitadas. Ora, obviamente, mulheres devem ser respeitadas. É como aquele meme, né, do Felipe Neto. Ele fala o óbvio e as pessoas aplaudem. Pois é. Isso é a mesma coisa para toda feminista. Falar que mulheres devem ser respeitadas, que mulheres devem ter garantismo constitucional, que mulheres devem ser consideradas pela lei como os homens são. Isso é óbvio. Que mulheres não podem ser mortas, não podem ser violentadas pelos maridos, isso é óbvio. Isso é um fato. Todo mundo quer isso. Todo mundo luta por respeito. Se você não luta, desculpa, você é psicopata. Mas é muito fácil uma feminista falar isso, pregar respeito às mulheres e vir no meu direct, me chamar de capacho de homem, me chamar de... me xingar, de falar atrocidades a meu respeito simplesmente por eu me expressar contra o movimento dela. Isso é uma péssima propaganda para as feministas. Elas odeiam isso. Sim, e por que as feministas odeiam tanto os homens? E a igreja, por exemplo? Por que as feministas odeiam tudo isso? Bom, eu vou expressar o ódio das feministas à igreja de uma maneira bem simples. Diga. Eu sou católica, como vocês podem ver. Eu vou falar de Maria. Maria, Virgem Maria, representa tudo que as feministas odeiam numa mulher. Maria, ela primeiro se mostrou ser serva de Deus, Deus Pai. Então, o Deus do cristianismo, ele é homem. Ai, não, porque Deus, man? Deus é uma figura. Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é... Bem, não, Deus é Jesus Cristo. É a Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Portanto, para de tentar idealizar o sagrado feminino. Ai, não, porque God is a woman. E usar a camisa de God is a woman. E tentar satirizar com isso. Porque não é. As feministas odeiam o cristianismo justamente por conta da base cristã. E o exemplo de Maria que eu ia dar é o seguinte. Maria, ela se declarou em primeiríssimo instante como serva de Deus. Maria foi agraciada. Maria foi simplesmente mãe, esposa, serva de Deus. E Maria foi decente, acima de tudo. Sim. E ela foi coroada como rainha do universo, obviamente, da perspectiva católica. Então, será que isso é uma figura que vai de acordo com o que o movimento feminista prega para as mulheres? O movimento feminista, ele quer que a mulher saia de mini saia, de top, ou topless, né? Pode sair sem top nenhum. Ele quer que a mulher saia, se encha de pelo, né? Ele quer que a mulher seja revolucionária, que a mulher não tenha família nenhuma, que a mulher não se case, que a mulher não tenha filhos, que a mulher abandone a maternidade, que a mulher isso, aquilo, que o cristianismo é opressor, porque a Bíblia é machista, porque a mulher tem que ser submissa. Não sabe nem o significado de submissão. Mas, em resumo, a feminista, ela odeia o cristianismo porque o cristianismo prega tudo. O cristianismo tem todo o necessário para acabar com o feminismo. Sim. Tá. Continue. Pode falar. Alguma coisa? E agora, por que as feministas também odeiam os homens? Por que as feministas odeiam os homens? Bom, porque a base do movimento feminista é o ódio aos homens. Sim. Sempre foi assim. Se você tem uma teoria que diz que mulheres são oprimidas, para todo oprimido há um opressor. Certo. Para todo oprimido há um opressor. Então, você tem que achar um vilão dessa história. Se o patriarcado é o problema, quem é o líder desse problema? É o homem. Então, é óbvio que os homens vão ser problematizados nisso, que os homens vão ser o foco disso, que todo homem vai virar um potencial estuprador aos olhos de uma feminista, que todo homem vai virar um opressor, vai virar um macho escroto ou algo do tipo. Mas, na verdade mesmo, a gente vê que muita feminista adora um homem. Gente, vamos ser sinceros aqui. As meninas
Essas meninas ficam no Instagram falando que odeia homem, mas na sexta-feira tá pegando 30 cara na festa. Se não gostasse de homem, não tava beijando na boca de homem, gente. Pelo amor de Deus. Essas meninas ficam no Twitter falando, ai, odeio macho escroto, mas namoram Zé Droguinha, que fuma maconha de 9 da manhã, se acordar 9 da manhã. Vou colocar um horário de meio-dia. Namoram no Zé Droguinha, que fuma de meio-dia à meia-noite, o dia inteiro, não faz nada da vida, rouba os celulares ali no seu tempo livre e acha que vai ser super top o namoro, o relacionamento com esse cara. A libertinagem está levando as mulheres ao fundo do poço. E aí cria-se um sentimento de revolta, porque uma vez que você não reconhece que o problema está em você, você problematiza os outros. Mas se você se envolve com uma pessoa que você sabe que é problemática, se você decide entrar em situações que você sabe que vão te colocar em perigo, como sair na rua de sainha e blusa no Rio de Janeiro, é obviamente perigoso. Assim como você sair com um iPhone 13 na mão no centro da cidade também vai ser perigoso. Exatamente. Então, eu acredito que as mulheres, hoje em dia, elas estão perdendo o senso da realidade, estão se colocando em situações das quais pode gerar problemas para elas, estão colocando problema no outro. Todo mundo deve ser responsável também pela sua própria segurança. O mundo é mau. Óbvio que existem homens maus. Óbvio que existem homens que fazem burrada assim, que são homens machos escrotos. Mas as mulheres têm que ter discernimento de que não são todos aqueles. Que nem todos são como eles. E que a realidade é outra. Que hoje as mulheres são tão libertinas quanto os homens. E tudo aquilo que elas reclamavam nos homens, elas estão se tornando. Então se reclama que o homem é muito galinha, se reclama que o homem quer pegar todas, mas hoje tem menina de 15 anos enchendo a cara em balada, saindo levada, pegando 40 caras por noite, e depois se acha no direito de reclamar que os homens não querem assumir ela. Verdade. É bizarro isso. E pra você, qual seria o real objetivo do movimento feminista? Qual o verdadeiro objetivo deles? Que a gente sabe que não é a igualdade. Bom, o movimento feminista, ele como qualquer outro movimento revolucionário alinhado à esquerda, o objetivo dele é uma grande revolução, é uma mudança completa social por meio de revolução. Então é uma mudança na estrutura tradicional, né? Na estrutura tradicional, nos papéis de gênero tradicionais. Aliás, deixa eu até me corrigir, porque inclusive uma vez eu fui corrigida pela própria Ana Campanhola em uma live em relação a essa palavra. Gênero não, gente, sexo. Os papéis de sexo tradicionais que simplesmente estão lá e são responsáveis por toda a nossa estruturação social. Então, em outras palavras, o movimento feminista é um movimento revolucionário que busca a total destruturação da sociedade. Assim como qualquer outro movimento social revolucionário de esquerda. Os revolucionários, eles querem basicamente repor essa nossa sociedade para uma outra visão de sociedade deles. Então, tudo aquilo que elas falam, que as mulheres vão estar no topo, as mulheres, o futuro é feminino, não é? Eu nem lembro mais dos slogans femininos. The future is female, né? O futuro é feminino. Todas aquelas frases, na verdade, são expressões daquilo que elas querem para a sociedade. O movimento feminista ele quer uma grande revolução para operar uma mudança cultural completa na sociedade. Sim, entendi. É bizarro isso. Elas querem... isso inclui também a estrutura de família cristã, tá? Feministas cristãs. Beijo pra você. E agora vamos falar dessas pautas que as feministas defendem. Uma das principais é o aborto. O que você acha do aborto? O aborto nada passa de assassinato, né? E eu vejo que muitas dessas meninas que são enganadas pelo feminismo, elas acham que todo mundo que é contra o aborto é porque é religioso. Não, é porque a ciência, ela tem um embasamento suficiente para não permitir o aborto, né? Sim. Então, se você começa a estudar, primeiramente que não se deve matar um inocente em hipótese alguma. Exatamente. Eu acredito que assassinato nunca deveria ser moralmente correto. Né? A gente já tentou desumanizar as vítimas diversas vezes na sociedade para cometer atrocidades e os resultados não foram bons. Né? Nós tivemos o Holocausto, onde judeus não eram considerados humanos. Nós tivemos a escravidão, onde negros não eram considerados humanos. E hoje nós temos bebês no ventre que não são considerados humanos. Por quê? Porque não tem sistema nervoso. Mas o sistema nervoso começa a se desenvolver a partir dos 10 dias de vida da criança. Sendo útero, óbvio. Pois é. Elas defendem a ciência, mas quando você fala
fala uma coisa dessas, fala que a ciência mostra que o aborto não faria tanto sentido, aí elas se calam, aí acabou. Não, elas não se calam, elas continuam falando a mesma coisa. Elas continuam com o E mesmo falando que a única coisa que você não quer é que as mulheres tenham liberdade com o próprio corpo. Bom, mas se fosse sobre o próprio corpo, eu acredito que nenhuma feminista por aí anda com 4 braços, 4 pernas, 2 corações, 4 olhos, 2 bocas, e por aí vai, né? Exatamente isso. Agora vamos passar para outra pauta, sobre que o movimento feminista defende, que é o tal do pronome neutro. Explique para nós isso daqui. O que é isso? O que é esse negócio de pronome neutro? De onde surgiu isso? Bom, o pronome neutro nada passa de uma piada. Essa é a verdade. É uma grande piada, né, meu grande amigo. O pronome neutro, ele nada mais é do que uma tentativa de eliminar os papéis de gênero tradicionais. Então, ele alinha tanto o movimento LGBT quanto o movimento feminista em prol de uma única causa, que é a desestruturação dos papéis de sexo tradicionais. Então, a mulher não é mais mulher, porque ela não se identifica como tal, ela se identifica um dia como homem, um dia como mulher. O homem não é mais homem. Enfim, né? É uma ambiguidade. Na verdade, eles querem mesmo confundir as coisas até que o mundo se torne tão confuso que as pessoas pensem que ele precisa ser completamente mudado. O problema é que a gente está deixando eles confundirem as nossas cabeças, e quando, na verdade, nós deveríamos ter a consciência de que isso é completa loucura. Chesterton, ele diz que um dia a gente vai ter que explicar que a grama é verde e o céu é azul, né? Pois é. Isso é realidade. Então, se hoje você precisar olhar para um adolescente de 12 anos e falar para ele que se ele nasceu com um útero, ele é mulher, e que se ele nasceu com uma próstata, ele é homem, você vai ter que explicar isso para ele, cara. Se ele XX, XY, isso são coisas diferentes. Você vai ter que explicar para ele que a ciência determina o que ele é e que isso é um fato. Pois é. Entendeu? E é isso, gente. Gente, tem um caso muito engraçado, inclusive. Conta! Não vou citar nome, eu nem lembro do nome dessa criatura. Mas era uma menina que estudava na mesma escola que eu, no passado. E vou dar um nome aqui pra ela, tá? É um nome fictício. Ah, tudo bem. Deixa eu lembrar o nome da menina. Sei lá, Brenda. Okay. Brenda. Tá. Não posso falar o nome real. Brenda. E aí, Brenda começou a se... Eu lembro que ela até deu em cima de mim uma vez, a gente saiu pra jantar, ela deu em cima de mim. E aí ela, primeiramente, em primeiro plano, ela se identificou como mulher lésbica. Nem mulher ela era, né? Ela tinha, tipo, 12 anos de idade, né? Uma criança lésbica. Em primeiro plano, ela se identificou como lésbica. Depois, ela ficou com o menino e falou, eu gostei. Gente aí doida. Ela se identificou como mulher bissexual. E do nada, Brenda decide que vai cortar o cabelo. Gente, isso é um caso real, tá? Eu juro pra você, eu conheço a pessoa. Brenda decide que vai cortar o cabelo. E Brenda corta o cabelo e fala, nossa, tô parecendo um homem. Acho que agora meu nome é Bruce. E aí Brenda muda o nome pra Bruce e fala, agora sou um homem transgênero. Agora sou um homem transgênero. Mas aí Brenda começa a perceber que, cara, eu ainda gosto de pintar a unha, brother. Eu ainda gosto de pintar a unha, ainda gosto de usar maquiagem, ainda gosto de 12 anos? 12? Começou com 12, essa loucura toda. Ainda gosto de ficar com o menino. E agora, né? O que eu vou fazer? E aí Brenda fala, não. Agora eu sou gender fluid. Vocês podem me chamar tanto de Brenda, tanto de Bruce. Só me chamem de Elo. Oi? Aí Brenda cresceu, Brenda com 16 anos, cara, viu aquilo e falou, brother, eu acho que na verdade eu não sou nada disso, eu acho que eu vou voltar à ideia original de Deus. Meu nome é Brenda. Agora ela é dela. Depois de tanta confusão, ela descobriu finalmente que ela só tava meio na loucura, né? Cara, e da onde vem essas influências para essas crianças? Quem ensina isso? Você pode ser o que você quiser. Quem ensina? Os professores também têm caso. Gente. Ensinando. Internet. Também. Internet também é assim. E assim, da doutrinação ideológica, os professores, eles também chegam a ensinar essas coisas. Teve até um caso de uma escola na Gávea que colocou lá, tentando ensinar pronome neutro para os alunos. Aí, agora sobre a doutrinação ideológica. Você já presenciou algum caso de doutrinação LGBT ou doutrinação esquerdista? Já. No meu colégio antigo, aconteceu um caso, na época do impeachment da Dilma,
eu era bem mais nova, mas na época do impeachment da Dilma, a escola inteira dos alunos, a gente se mobilizou para ir todo mundo de preto tirar uma foto a favor do impeachment da Dilma. Foi a escola inteira de preto. Tá. E essa foto foi tirada na arquibancada da escola, só que isso não agradou muito o coordenador pedagógico do ensino médio da época, né? Ele era petista, assim, roxo. E o cara entrou numa sala, se não me engano, do segundo ano do ensino médio e começou a gritar com os alunos, falando que era absurdo aquilo que eles estavam fazendo. Simplesmente porque os alunos tinham exercido seu poder de liberdade de expressão, né? E ele falava que a Dilma mãe, né? Aquele papo, gente, pelo amor de Deus. E o cara fez um escárnio, fez um escândalo por causa daquilo. No final, né? Vamos ser sinceros, Dilma se ferrou, né? Dilma se ferrou. Agora ela tá fazendo análise política sobre a OTAN, que mais parece uma brincadeira. Muito bom. E ele continua sendo petista roxo, e isso realmente aconteceu. O pai do menino processou ele, porque ele gritou que o menino chamou o menino de idiota, porque o menino falou que a Dilma era burra. Isso! Mas eu já presenciei dentro de salas de aula outros exemplos, como influências mesmo, falando a favor do feminismo, professores apresentando materiais extremamente silenciosos, mas eu sempre fui tão forte ao criticar e apontar esse tipo de doutrinação que os professores começaram a gradualmente mudar de atitude comigo. Então, na turma em que eu estou, não tem esse tipo de coisa mais, gente. É muito raro isso acontecer. Porque eu sou o terror dentro de sala de aula para professor esquerdista, cara. Eles não fazem mais isso porque eles morrem de medo. Entendi. Esses alunos que são doutrinados por esses professores, eles podem ser salvos? Ou tem alguns casos que não tem como ajudar? Eu acredito que podem ser salvos sim, porque eu fui Todos? salva. Mas eu fui salva pela minha família, eu fui salva pela minha mãe. Mas eu creio, e eu já tive muito seguidor assim, eu tenho seguidora minha, fiel, que já foi hater. Eu tenho uma amiga minha que já foi convertida ao meu lado da força. Então eu creio que assim, com paciência a gente consegue converter eles. Eu tô tentando mudar a minha abordagem em relação à política, em relação a tudo isso que eu faço, porque eu percebo muitas vezes que a gente afasta ao invés de trazer, né, pra junto da gente. E é importante a gente educar essa galera e mostrar o quão enganados eles estão sendo. Porque muitas vezes eles acham que estão lutando por uma coisa boa, quando na verdade não estão. Existe até uma frase que fala que quem não for esquerdista até os 18 anos não tem coração, quem não for liberal não foi jovem, e quem não se torna conservador no fim da vida não é um bom sujeito. Então, essa é a verdade, porque todo esquerdista mais novinho, assim, ele acha que tá lutando por uma ótima causa, cara. O cara acha que tá sendo, assim, o Superman, entendeu? Sim. Vou fazer uma analogia aqui ao que o Jordan Peterson, ele fala. Ele fala que você tem que arrumar sua cama antes de tentar mudar o mundo, né? E esses caras, essas crianças, esses adolescentes que estão sendo doutrinados, enganados e levados para esse lado, eles nem aprenderam a arrumar a cama ainda, já estão querendo mudar o mundo. Então, no fundo, eu acho que só falta um pouco de direção e um pouco de sinceridade para mostrar o quão enganados eles estão sendo. Sim. E ajudando essa geração, será que eles conseguem sair disso? Tem como ajudar pra gente ter um mundo melhor daqui a alguns anos? Porque isso daqui não tá uma loucura? A gente fala muito que a geração Z tá perdida, né? Mas eu não vejo tanto dessa maneira. Porque, obviamente, a gente faz muita piada com esses militantes e tal, mas no fundo, pra quem tá no ensino médio sabe o que eu tô falando? Cara, toda sala tem a feminista de cabelo azul, mas a maioria não é a feminista de cabelo azul, a maioria é o heterotop que joga futebol, gosta do Neymar e zoa gay na internet. Não que zoar gay seja uma coisa boa, gente, não tô falando isso, mas isso é coisa de moleque. Sim. Então, assim, o mundo não está tão louco quanto a gente pensa que ele está. Ele tá louco, mas ainda tem volta, sabe? Então, eu acredito que, assim, a geração Z tá perdida. Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu me sentia muito sozinha em relação a não ver tanta gente fazendo a mesma coisa que eu faço. E ao longo do tempo, eu fui vendo que influência conta demais. Que eu fui influenciando amigos meus a fazerem a mesma coisa. Esses meus amigos foram influenciando outros amigos. Eu fui conhecendo gente que estava fazendo o mesmo que eu em outros lugares. Isso foi se interligando. E hoje em dia, nós temos, sim, grande representatividade tanto da direita quanto da esquerda na juventude. Então,
Eu acredito sim que tenha saída, sabe? Eu não vejo dessa maneira, não. Eu não acredito que, como, por exemplo, há 3, 4 anos atrás, todo jovem seja esquerdista. Isso não é verdade. E muitas das vezes ele fala que é só por aceitação social, só porque ele não conhece daquilo que ele está falando. E se você indagar ele sobre as pautas da qual ele está defendendo, ele vai perceber que ele não está certo. E eu acho que tem salvação sim, gente. Eu sou otimista em relação a isso. Então, foi ótimo, Giovana. Muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom, foi muito divertido. Passou muito rápido. Obrigada, Carlinhos. Gostei bastante. Nossa, 8h40. Passou muito rápido. São 8h40. Foi ótimo. Ai. Foi ótimo, gente. Foi muito Deixa legal. nos comentários aí, vamos responder umas 2 perguntas, pô. Pode ser. Então, façam perguntas. Estamos aqui. Feministas podem vir aqui xingar a gente, que vai dar audiência também. Vai dar engajamento, no caso. Ai. Feminista. Em quem a gente bateu? A gente bateu na pauta feminista, no negócio do aborto, tá? Batemos tudo, né? Nesse pessoal todo, coletivista e esquerdista. Então, esquerdistas em geral, venham aqui. Vocês estão convidados a participar. Estão dizendo que mandaram perguntas pela caixa de perguntas aí, ó. Tá. Tem caixinha de perguntas aqui. Quantas horas tanto dia? Me ajudem, por favor. Por onde começa a estudar o feminismo? Vamos colocar aqui. Como é que coloca essa pergunta aqui? Aqui, ó. Consegui. Pronto. Por onde começar a estudar o Mandem feminismo? pela caixinha as perguntas. Melhor a gente colocar aqui, nas perguntas normais aqui. O pessoal vai mandar nessa caixinha. Fica mais fácil de responder. Isso, Então, boa. Responda essa pergunta. Pode responder. Bom, como começar a estudar o feminismo? Eu comecei por conteúdo audiovisual a estudar o feminismo, mas hoje eu acredito que existem maneiras mais fáceis de você começar a estudar o feminismo. Giovana, mas você vai mandar estudar pelo Instagram. Não é isso que eu tô falando. Uma pessoa que não tem nenhuma noção sobre isso deve começar pelo mais simples. E eu acredito que o mais simples hoje seja seguir pessoas como eu. Então, eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de facilitar a vida de vocês. Então, se você não tem nenhuma noção do como estudar, o que estudar em relação a isso, começa pelo meu perfil, entende? E aí dali você vai para os livros que eu já indiquei, pelos livros que eu já falei sobre, dali você vai para as pessoas que eu indico e você vai se aprofundando cada vez mais, você vai gostando daquele assunto. Mas eu acredito que as pessoas complicam demais, que deve ser em tese e em primeira mão simples. Então é óbvio que você não vai começar tentando entender economia. Peraí, deixa eu pegar 2 livros aqui, gente. Tranquilo. Beleza. Qual livro eu pego? Um minuto. Pronto. Você não vai começar a tentar entender economia por um livro técnico, como esse. Sim. Eu já estudei esse livro. Eu faço bacharel internacional de economia, né? Então, Qual o nome do livro? Esse aqui é Princípios de Microeconomia, sobre micro, mas tem um de macroeconomia também. Mas você não vai começar estudando economia assim. Você vai começar por uns 6 lições de mísseis. Então, Sim, você também vai começar a estudar feminismo, se você não tem ideia nenhuma sobre o que é feminismo, por um livro enorme, como é o livro da Ana Campanhor, que tem quase 400 páginas. Muito ali na minha estante. E economia, bom, tem o do Thomas Sowell, ele tem uns básicos sobre economia também interessante. O basicão, pra mim, é o do Mises. É o do Mises, as 6 lições. Eu acho a linguagem... Eu tô lendo esse de Hayek agora, que é a Ordem Econômica Livre e Iniciativa, mas ele é mais técnico do que a linguagem do Hayek é mais técnica, a dinâmica do livro é muito mais aprofundada do que os 6 lições. Então, eu faço essa analogia ao feminismo, que é o seguinte: começa pelo mais fácil, né? Então, começa assistindo vídeos, compilações que vão te explicar muito bem. Tem um vídeo do canal Tragicômico, do Wagner, que ele explica 40 minutos de exposed sobre o feminismo. E ele desmistifica todas as estatísticas que você pode crer que te levem a ser feministas. Então, eu indico o mais fácil primeiro, e depois você se aprofunda em livros e vai analisar e tal. Entendi. E agora eu também tenho essa pergunta aqui. Compensa debater em sala de aula? O que você acha? Depende. Se você não está preparado, não debate.
eu comecei a debater em sala de aula quando eu percebi que eu estava preparada para tal. Então, hoje em dia, eu debato com meu professor de economia, sim, quando ele fala besteira. Sim. Então, eu acho que há 2 semanas atrás, meu professor de economia falou que o Bolsonaro estava querendo invadir terra indígena e que as reservas, não sei o quê, e ele quis fazer uma análise econômica daquilo. E eu, em 2 minutos, desmistifiquei tudo que ele falou e ele desistiu daquela ideia. O meu professor de economia não é brasileiro, aliás. A minha professora de literatura inglesa, ela também não é brasileira. E eu desmistifiquei todas as ideias durante 40 minutos, debatendo com ela sobre feminismo. Então, assim, você deve estar preparado para debater dentro da sala de aula com o professor, porque, primeiro, o professor é uma autoridade dentro da sala de aula. Segundo, o professor deve ser, sim, respeitado. Não importa se a sua professora ela é petista, se a sua professora é o escambau, entendeu? Ela deve ser respeitada dentro da sala de aula pela autoridade. Então, você deve ter, primeiro, capacidade intelectual para debater com uma pessoa que já é formada naquela área. Segundo, não que diploma significa tudo, entende? Já debati com professores de, inclusive, política e ganhei. De relações internacionais, já debati com uma feminista, se não me engano, formada em história, aqui no Instagram, e a mulher levou uma surra de argumentos de mim, graças a Deus, eu posso falar isso com tranquilidade. Sim. Mas, em resumo, respeitar o professor dentro de sala de aula, respeitar a hierarquia dentro de sala de aula, ter capacidade intelectual para estar debatendo aquilo, para não passar vergonha e fazer o efeito reverso. E relaxa também, cara. Porque eu acredito que as pessoas comecem a estudar e comecem a ver problema em tudo. Às vezes, seu professor só está dando um resquício de opinião política dele, você não é uma criança de 5 anos, você é um adolescente de 17, 16 anos, então para de se sentir ofendido com tudo, sabe? Só saiba filtrar o que você ouve. Se for algo muito absurdo, que fere profundamente seus valores, você se manifesta. Entendi. E agora, pra gente finalizar, tem mais uma pergunta aqui. O que o seu professor. Deixa eu colocar aqui. O que o seu professor de francês. Como que ele reagiu depois que você passou a não usar mais aquelas camisetas? Depois que você se tornou antifeminista? Aliás, um beijo pro meu professor de francês. Je t'adore, monsieur Rafael. Mas o meu professor de francês, a gente bate muito papo hoje em dia, né? Porque eu faço aula de francês com ele. Linguagem, eu faço aula individual com ele, aliás. E linguagem, ela exige